A criptomoeda Solana não está mais chamando tanta atenção do mercado, e mesmo com altas recentes, nos últimos meses ela não recuperou seu valor de $294, que foi o seu topo histórico atingido ali no início do ano de 2025. E o desempenho de Solana foi ótimo em 2023, onde ela deu esse salto aqui, ó, de praticamente 860%. Desde então ela segue lateral e não vem ganhando muito valor, né? Ela teve esse pico, desde que ela atingiu esse pico no início do ano de 2024, ela ficou bem lateralizada, né? Teve o pico no início de 2025 e depois uma grande correção, e agora faz uma leve recuperação. E enquanto isso acontece, o institucional ele correu para o Ethereum nesse meio tempo com ETF, staking, empresas de tesouraria de Ethereum. E assim, nos últimos meses, o Ethereum disparou mais de 200%. E a Solana, bom, ela ficou de lado nesse meio tempo. Mas se eu te falar que isso pode ser justamente uma oportunidade para os próximos meses dentro do mercado, a Solana ela pode estar hoje tão subvalorizada quanto o Ethereum estava há poucos meses atrás antes de explodir. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar por que a Solana está tão subvalorizada, porque ela pode ser uma das moedas mais promissoras para o final de 2025 e início de 2026. Terceiro, cenário de preços realistas e projeções do valor de mercado de Solana. E claro, quantas sols você precisa acumular para alcançar $1 milhão ou até $1 milhão até 2026 e se aposentar com Solana. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque é lá que eu vou colocar os números na mesa, sem ilusão, sendo realista, para você entender o potencial real da Solana nesse ciclo. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber essas análises realistas sobre cada uma das moedas. Nós fizemos sobre o Ethereum algum tempo atrás e hoje o Ethereum entregou um ótimo resultado. E agora vamos falar um pouco sobre Solana. Bom, podemos ver que desde o seu pico máximo próximo a $300, no início do ano, né, que teve muita euforia aqui com a posse do Trump, e também a moeda que foi lançada pelo Donald Trump no mercado cripto dentro da rede Solana, ela teve uma correção significativa aqui de 67% até abril, quando todo o mercado também corrigiu nesse período. Depois de abril, ela vem aqui entrando numa tendência de alta e já subiu 128% do seu fundo até o preço máximo desta semana. Sim, essa já é uma ótima valorização, só que se nós compararmos com outras moedas, como por exemplo o Ethereum está sendo muito mais forte do que Solana nesse momento. Só que isso acaba gerando dois lados. A aposta óbvia aí para o ciclo e para a valorização para o final do ano, início do ano que vem sendo o Ethereum, mas Solana pode estar subvalorizada e ela pode sim dar um salto no final do ano, início do ano que vem, por alguns motivos. Mas antes de falarmos sobre eles, vamos entender por que Solana desvalorizou e ela não subiu tanto quanto o Ethereum, por exemplo, nesse momento. Primeira coisa é olhar para a receita de Solana. A Solana, apesar de ser uma rede, ter a sua criptomoeda Sol, ela é basicamente uma empresa e nós temos que analisar esses tokens como se fossem ações de uma empresa, né? Porque assim podemos ter uma noção sobre valorização, desvalorização da moeda e justificativas, principalmente para essas moedas que são relacionadas a alguma utilização. Meme coins são uma coisa, né? Elas não servem para nada, mas existem os tokens de utilidade, como Solana, Ethereum, Avax, Polygon, né? Todos esses seriam tokens de utilidade. E nós temos que olhar para a sua receita. Então podemos ver, né, que em 2024 a receita de Solana, ela veio subindo de 2023, foi quando Solana saiu dos $17 por unidade e saltou lá para $200 por unidade, e aí iniciou um processo de correção e lateralidade antes de continuar subindo. Então, durante o ano de 2024, só a receita subiu, aqui em agosto a receita caiu bastante, isso está muito atrelado também a essa correção mais forte, ó, de julho para agosto de Solana, onde ela corrigiu neste período, ó, praticamente 40%, então sua receita também teve uma queda bem grande, só que no final do ano passado, a receita de Solana disparou, ainda mais com o lançamento da moeda do Trump lá em janeiro, quando a rede Solana teve muita utilização. Aqui foi uma fase com bastante euforia. Podemos ver que as principais receitas aqui, ó, são meme coins. Podemos ver que a principal receita veio de meme coins, que agora estão bem fracas, e também corretoras descentralizadas, né? Então essas são as principais receitas que vêm da rede Solana. Aqui tivemos um pico e agora temos uma queda. É natural, então, o preço de hoje estar praticamente equivalente ao preço de 2024. Outra coisa que eu destaco está atrelada a essa desvalorização da Solana é a questão das transações por usuários. Então podemos ver aqui nitidamente de outubro a janeiro um pico aqui nas transações e depois disso tivemos uma queda e uma correção, né? E os principais pontos aí de receita da rede Solana são Raydium, que é uma corretora descentralizada, e a PumpFun, né, que é um lugar aí para lançamento de tokens, principalmente meme coins. Então, para entender bem esse desempenho negativo da Solana, nós temos que olhar bastante para o varejo, porque é o varejo, né, as pessoas comuns que têm utilizado mais a rede Solana, que é uma rede rápida e principalmente barata, diferente da rede Ethereum, que é uma rede muito mais custosa. E quem está movimentando o preço do Ethereum hoje não é o varejo, mas sim o institucional. O institucional que tem interesse em acumular Ethereum, institucional que está comprando Ethereum, e o varejo está comprando bem menos hoje, né? Não está mexendo tanto assim no preço de Ethereum. A principal valorização é atrelada à institucional. E a principal valorização de Solana que tivemos nesse ciclo foi atrelada ao varejo, principalmente a fase de euforia, a fase de meme coins, por conta das características da rede. Só que isso pode mudar. Então olha só que interessante esse gráfico aqui. Isso daqui mostra a quantidade de endereços ativos, né? Quanto mais pessoas estão usando a rede, mais endereços ativos. Quanto menos pessoas usando a rede,
menos endereços ativos. Só que olha só que interessante. Até desde 2024, quando tivemos o pico da euforia, né? Tivemos um aumento aí no preço da Solana, ó, chegou ali a 262 dólares, chegou a 300 dólares no pico máximo, né, de janeiro. E aqui também chegamos a picos, ó, de endereços ativos, ó, aqui tinha 8 milhões de endereços ativos por dia. Aqui também, ó, 6,6 milhões de endereços ativos. Desde então tivemos uma queda. Neste momento, ó, estamos com cerca de 3,6 milhões de endereços ativos, praticamente metade desses picos aqui, que também foi o pico do preço de Solana. Só que o preço de Solana começou a ter uma descorrelação com isso, né? Até então, estávamos tendo uma alta correlação de endereços ativos com o preço de Solana. Neste momento, os endereços ativos estão caindo ainda, só que o preço da Solana está começando a subir de forma descorrelacionada. Isso daqui pode significar duas coisas. Apenas uma fase pontual, que estamos tendo sim uma descorrelação de endereços ativos com o preço de Solana e o mercado está irracional nesse momento e o preço está subindo mais do que deveria. Ou o segundo ponto seria o seguinte: existem outros players no mercado que estão por baixo dos panos aí, de forma sem dar muito alarde aí, acumulando Solana, fazendo uma acumulação de Solana. Como são endereços que possuem um poder de compra maior, o preço de Solana sobe mesmo uma quantidade de endereços caindo. Outra coisa que também podemos atrelar a esse desempenho mais baixo de Solana, né? Porque basicamente o Ethereum, né, dentro de todas as redes, ele sugou a liquidez do mercado inteiro. Então sugou ali da rede Polygon, da Unichain, da Arbitrum. Então várias redes tiveram saída de capital, enquanto o Ethereum teve uma entrada absurda. Perceba que foi ali, ó, cerca de 2,1 bilhão de entrada líquida na rede Ethereum, enquanto tivemos saída aí de 1,3 bi aqui da rede da Polygon, praticamente 522 milhões da Unichain. Então tivemos saída de várias redes e uma entrada muito grande em Ethereum. Então por isso, né, Solana não teve um desempenho tão forte e Ethereum está tendo um desempenho mais forte agora. Outra coisa importante de mencionar, a valorização máxima de Solana veio no momento de euforia, né? Geralmente esse tipo de moeda que está muito mais relacionada ao varejo vai ter uma maior valorização em período de euforia natural, né? Porque vamos ter uma irracionalidade maior no mercado, as pessoas vão estar comprando meme coins, moedas de cachorro, moeda de sapo, moeda de gato, coisas que não têm valor algum, mas que se valorizam de forma absurda nessas fases de euforia. Desde novembro de 2024 a janeiro deste ano não tivemos mais esse momento de euforia, só chegamos na fase de ganância agora em agosto, mas desde então o mercado ele vem diminuindo a sua expectativa e estamos mais uma vez na fase neutra. Então só pelo sentimento do mercado isso já corrobora com o preço de Solana estar mais baixo mesmo do que o seu topo histórico. E geralmente os investidores que ganham mais dinheiro, eles fazem acumulações durante as fases neutras, de medo ou extremo medo, né? Que costumam ter os melhores preços dos ativos. Agora estamos numa fase neutra, né? Ainda podemos passar no mês de setembro e início de outubro pela fase de medo e a fase de extremo medo. Olha, como eu já venho alertando desde o início do ano, desde abril, que teríamos abril, maio, junho, julho, meses positivos e o mês de agosto, possivelmente setembro e início de outubro, meses negativos. Sim, nossa tese está se concluindo. Então, agosto vai fechar como mês negativo, uma desvalorização de 6%, mas se pegarmos do topo até o fundo já foi mais de 12%. E o mês de setembro tem tudo para ser um mês negativo e o mês de outubro, o início dele também pode ser um mês negativo. Então nesse cenário a gente ainda pode passar por um processo de desalavancagem e desinteresse do varejo principalmente. E nisso Solana ainda pode ficar ainda mais subvalorizada do que ela já está agora. Claro que para acontecer tudo isso a gente depende do Bitcoin. Se o Bitcoin cair mais, né, chegar a 90 mil dólares, 91 mil dólares, sim, Solana vai ter preços mais baixos do que esse. Então por mais que agora ela já esteja num preço abaixo, vocês vão ver o porquê. Ainda assim, no curto prazo, podemos ter preços melhores de Solana. E eu vou falar mais pra frente sobre valores. Mas o que eu quero concluir aqui é que, basicamente, você ganha mais dinheiro comprando quando ninguém quer comprar, que é na fase de extremo medo ou na fase de medo. Essa fase neutra já tem preços melhores do que provavelmente daqui 6 meses, do que 4 ou 6 meses, só que ainda não é o melhor preço possível. E o mercado geralmente sobe quando estamos na fase de ganância ou extrema ganância, que costuma ser topo de mercado, inclusive, que é a melhor fase de vender. Então, para quem pensa em fazer a acumulação de Solana, agora começa a ser um momento para você repensar na sua estratégia e ver se vale a pena ou não incluir isso na sua carteira, antes do mercado ficar ganancioso e estourar mais uma vez, aí já fica tarde demais. Outra coisa que mostra que ainda não estamos numa fase de muita euforia, muita ganância, muita procura pelo varejo, é a rentabilidade das piscinas de liquidez dentro da Raydium, né? Esse daqui é um dos principais protocolos que vem boa parte da receita de Solana e geralmente quando estamos em fase de extrema ganância ou ganância, o varejo está muito interessado, a rentabilidade dessas piscinas sobe
de forma absurda, né? Temos aqui uma rentabilidade alta da Solana e WLFI, né, por conta do lançamento da moeda do Trump, mas isso daqui é algo muito pontual. Quando estamos em fase de ganância, encontramos várias moedas que não fazem sentido algum, como por exemplo esse par aqui, ó, dando uma rentabilidade de mais de 1000% ao ano, ó, 1752% de APR. Essa daqui é uma delas, né, mas geralmente tem várias e várias quando estamos em fase de extrema ganância. Outra coisa que se reflete a isso é o preço do token da Raydium, né? Quando atingimos a fase de real ganância, o token chegou ao valor de 8 dólares e 15 centavos. Agora ainda estamos aqui subvalorizados em 3 dólares e 5 centavos, mesmo com essa recuperação, né? Porque ele chegou ali na correção, ó, a um valor de 1 dólar e 5 centavos. Mesmo com essa recuperação, ainda não retornamos ao topo do início do ano. Mesma coisa acontece com a moeda do Donald Trump, né, que foi lançada no início do ano, ó, chegou a custar mais de 45 dólares, ela chegou a bater até 70 dólares por unidade, depois veio uma grande correção e um despejo, né, hoje está custando ali, ó, em torno de 8 dólares e 5 centavos, então valor muito baixo e bem abaixo da fase de euforia. Essa moeda do cachorro também é uma meme coin que também se reflete bastante na receita de Solana, que vem boa parte de meme coins, e as meme coins neste momento estão embaixo, ó, custando 80 centavos. Essa moeda chegou a custar ali quase 5 dólares por unidade no pico no final do ano passado. Desde então ela sofreu essa grande desvalorização e várias meme coins fizeram o mesmo, né? Porque o varejo não está comprando nesse momento e sim o institucional. Essa também, ó, foi outra narrativa, ó, em inteligência artificial que também perdeu muito interesse, ó, teve seu pico no final do ano, início deste ano, depois morreu basicamente. Também foi uma ótima receita para a rede Solana e hoje, como tem baixo interesse, não está gerando receita. Então aí que está o negócio. Hoje a Solana ela está assim muito subvalorizada e o varejo não está tendo interesse na moeda. E as moedas que estão subindo hoje são apenas aquelas que têm interesse do institucional. Então foi o Bitcoin com ETFs, empresas de tesouraria, Ethereum com a mesma coisa, ETFs, empresas de tesouraria. E Solana? Bom, olha, 5 dias atrás, ou seja, na última semana, temos a notícia de que sim, podemos ter empresas de tesouraria de Solana também, que são aquelas empresas que vão acumular o máximo possível de um ativo, né, para ser uma forma de exposição ao token através de bolsa de valores. A Strategy faz isso muito bem, tem a Bitmain da Ethereum e outras empresas que estão seguindo a Strategy ou seguindo essas outras de acumulação de Ethereum. E agora podemos ter uma empresa de tesouraria de Solana. Ela pode buscar ali cerca de $1 bilhão para ser investido. E isso daqui é extremamente importante por conta do player que quer fazer isso, que é a Galaxy, uma empresa bem grande e influente dentro do mercado. Então olha só, a Galaxy Digital, a Jump Crypto e a Multicoin Capital estão discutindo uma captação de $1 bilhão para estabelecer uma empresa de tesouraria focada em Solana. A mesma coisa aconteceu com Bitcoin lá atrás, a mesma coisa aconteceu com o Ethereum nesse último ano, nesses últimos meses, né, que tivemos uma grande acumulação de institucional de Ethereum, e Solana já pode estar tendo uma acumulação de institucional por baixo dos panos aí, porque vocês viram que tem uma descorrelação do preço da Solana subindo e os endereços ainda caindo cada vez mais. Porque basicamente a diferença do institucional para a pessoa física, enquanto a pessoa física está investindo ali 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, o institucional está investindo $1 bilhão. Então um endereço de institucional vale muito mais do que 1000 endereços do varejo. Bom, para vocês terem noção do impacto dessas empresas de tesouraria, temos aqui a Strategy, que é a principal empresa, né, que começou com essa estratégia no Bitcoin. Então podemos ver que desde 2020 eles vêm fazendo compras recorrentes de Bitcoin, né, seja nos períodos de alta, seja nos períodos de baixa. Toda semana podemos ver compras de Bitcoin, ó, 3 mil Bitcoins, 430 Bitcoins, 150 Bitcoins, 21 mil unidades de Bitcoin. Então eles vêm fazendo compras recorrentes. Isso daqui aumenta muito a escassez de um ativo. A mesma coisa acontecendo com o Ethereum nesse momento. Temos aqui a Bitmain, que é a principal empresa de tesouraria do Ethereum. Já acumula ali, ó, cerca de 1,7 milhões de unidades de Ethereum, o que dá ali aproximadamente 7,8 bilhões de dólares em Ethereum. E esse é um valor que já é bem significativo, porque o valor de mercado do Ethereum está ali em 540 bilhões de dólares. Somente uma empresa, ou seja, um endereço, já tem mais do que 1% da quantidade de Ethereum aí do mercado. A Strategy, por exemplo, ela já tem praticamente 2% da quantidade de Bitcoins total a mercado. É muita coisa. Outra empresa fazendo a mesma coisa, sendo uma tesouraria de Ethereum, é a SharpLink Game. Ela tem ali aproximadamente 1,1 bilhão de um Ethereum envelopado e mais 27 milhões de Ethereum real. Então, mais uma empresa que vem fazendo essa estratégia, e podemos ter uma empresa de Solana fazendo o mesmo, com um valor próximo a SharpLink Game. E olha só, hoje 1 bilhão seria praticamente 1% do valor de mercado total de Solana. É muita coisa para só uma empresa estar comprando. Sabendo que podemos ter mais empresas seguindo o mesmo, também vamos ter outras coisas aí que eu vou mencionar para você. A próxima narrativa que pode gerar muita demanda por Solana a partir do final do ano, e isso pode se estender até 2026, são os ETFs de Solana. Então podemos ter o ETF da VanEck, que enviou recentemente novos documentos aí para a SEC para
para o andamento desses ETFs, ou seja, estamos progredindo nesse cenário de aprovação de um ETF de Solana. Então a VanEck é uma grande gestora, tem a Franklin, que também é uma grande gestora, e a Canary também é uma grande gestora. A VanEck foi uma das pioneiras também dos ETFs de Bitcoin, ainda não foi aprovado, estamos no meio do caminho desse processo, né? A chance de ser aprovado esse ano, né, pelo Polymarket já é de mais de 99%, ou seja, é praticamente certo de que vamos ter a aprovação dos ETFs de Solana esse ano. Hoje sim já existem alguns ETFs, existe o SALT, que é basicamente um ETF de Solana alavancado em 2 vezes, só que ele é do mercado futuros. Tem esse outro Hex Osprey, que é um ETF já do mercado spot, só que ele não é muito grande, não é tão relevante. E o outro é o SolZ, que também é um ETF do mercado futuro de Solana. Ou seja, ainda não temos um ETF grande do mercado spot. Podemos ter, né, esse ano, alguns aqui, ó, que estão pendentes. Seria esse da CoinShares, do mercado spot, da ProShares, que seria tudo dentro do mercado futuros. Podemos ter da Grayscale, que aí sim seria enorme para acontecer esse ano, que ela é uma das maiores gestoras que existem, né? Fica apenas atrás da BlackRock. Temos da Bitwise, que vai ser spot, Canary spot, 21 Shares spot e VanEck spot também. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ETFs spots, 6 com este daqui, e mais outros ETFs do mercado futuros. Tudo isso daqui pode gerar o mesmo efeito que vimos em Bitcoin e Ethereum. Para vocês terem ideia da importância dos ETFs, né? Por exemplo, no Ethereum, desde o lançamento ele não foi muito bem, né? Então ele levou praticamente 1 ano para ele ter uma performance boa e um impacto bem relevante no mercado. Então no início, né, não teve muita acumulação. Na verdade, tivemos mais vendas do que compras via ETFs de Ethereum. Aqui tivemos 2 picos, né, que foi no final do ano passado, quando o Ethereum ele sim subiu, chegou a praticamente $4.000, depois ele recuou. Depois tivemos baixo interesse, mais saídas do que entrada, e nos últimos meses podemos ver aqui um alto interesse via ETFs de Ethereum. Somente os ETFs já acumulam cerca de $24 bilhões em Ethereum. Então isso já representa um pouco mais de 5% da quantidade total de Ethereum acumulada por ETF. Já no caso do Bitcoin, que teve uma performance ótima desde o início, né, do lançamento dos ETFs, com bastante compra deles, ele já acumula ali cerca de $145 bilhões em Bitcoin. Somente esses ETFs geraram muita compra em Bitcoin. Então, para o final desse ano, início do ano que vem, já temos a possibilidade dos ETFs que tendem a ser aprovados, quase 100% de chance. Só não sabemos quando que vai vir a demanda via ETFs, né? Pode demorar um tempão, assim como foi de Solana, assim como foi do Ethereum, que levou praticamente 1 ano para gerar bastante demanda. Ou já pode ser muito rápido, como foi no caso do Bitcoin, ainda mais com o pessoal vendo que no Ethereum deu muito certo, né? Pode ser que sim, isso já seja antecipado e Solana já tem alta compra e demanda no início. E o outro ponto são as empresas de tesouraria de Solana. E falando sobre datas, né? A maior parte dos ETFs aqui, ó, Grayscale, VanEck, 21 Shares, todos esses, em média, eles podem ser aprovados ali no dia 10/10/2025. Ou seja, em outubro, sim, podemos já ter aprovação de alguns dos ETFs ou até mesmo de todos esses. Então já podemos estar muito próximos de tudo isso acontecer, né? Hoje a Solana está ali no valor de $205, com o valor de mercado ali em $110 bilhões, né? Ela chegou a 53 bilhões na última correção e seu pico ali de valor de mercado foi de $128 bilhões. Desde a correção, Solana ainda não recuperou seu topo histórico. Mas isso pode mudar vindo euforia do mercado para o varejo voltar a comprar Solana e moedas do seu ecossistema, empresas de tesouraria e ETFs de Solana também. Agora, pensando em tudo isso, eu vou pegar algumas simulações para fazermos um cálculo aí até onde Solana pode chegar no final desse ano e início do ano que vem. Pensando exatamente naquela tese que eu venho falando para vocês desde abril, onde teríamos 4 meses positivos, podemos ter agora 2 meses e meio ali negativos, seria agosto, setembro e início de outubro, para depois outubro, novembro, dezembro e quem sabe janeiro e fevereiro ser meses positivos e de alta extremamente forte. Essa teoria está sendo cada vez mais corroborada porque ainda podemos ter corte de juros em setembro, podemos ter mais um corte de juros no final do ano, ou seja, 2 cortes de juros, e a liquidez global vem aumentando. E geralmente o mercado de ações e o mercado cripto ele vem subindo, né, depois que temos corte de juros por 4 meses. No início ele tem correções depois do corte, algumas semanas depois o mercado começa a subir e geralmente a duração é de 4 meses. Então, levando em consideração tudo isso, esses cenários, a quantidade de dinheiro que ainda pode entrar em cripto esse ano e o quanto pode entrar em Solana, vamos para algumas estimativas. Primeira estimativa de preços, né? Aqui eles não levaram em consideração essa empresa de tesouraria de Solana, nem o sucesso, né, que as empresas de tesouraria de Ethereum estão tendo nesse momento, mas Solana no final do ano pode atingir tranquilamente seu topo histórico ali na região dos $280. Para isso acontecer, a Solana precisa ter um ganho em valor de mercado de mais $50 bilhões, praticamente 45% daquilo que ela possui hoje. Vemos ali os ETFs de Ethereum que alguns meses já acumulam ali cerca de $24 bilhões na moeda. Em Solana, obviamente, não vai ser
tanto assim no início, né? Porque o Ethereum levou praticamente um ano para chegar nesse valor, mas tudo aconteceu nesses últimos meses. Também temos que levar em consideração que o Ethereum é a maior altcoin e Solana está ali em sexto lugar. Mas sim, tranquilamente os ETFs poderiam trazer ali cerca de 5 bilhões a 6 bilhões de dólares no início, o que já contribuiria pelo menos em 10% a esse valor total. Aí tudo depende também de outras coisas, né? Demanda do institucional, como que vai estar o mercado cripto, mas com a crescente na capitalização de mercado de cripto no geral, Solana também vai crescer. Então sim, é extremamente possível e plausível Solana até o final desse ano retornar ali para os 280 dólares, seu último topo histórico. Agora falando sobre 2026, né, um prazo um pouco maior. Pegando que a própria VanEck, que é uma das empresas que inclusive vai ter ETF de Solana, eles estão prevendo um preço ali de Solana até o final deste ano de 520 dólares. Eu já acho esse preço um pouco esticado demais pensando em tudo. Inclusive quando o institucional fala e quando ele tem extremo interesse, né, porque eles vão lançar ETF de Solana, eles têm interesse direto, geralmente o preço não chega lá. Mas em 2026, com a continuidade do bull market, né, talvez até maio do ano que vem, né, entre fevereiro e maio do ano que vem, aí sim Solana até poderia chegar a algo próximo a isso. Então, sendo justo, né, não pensando no final desse ano, pensando no ano que vem, vamos colocar ali como se ela fosse chegar em 520 dólares por unidade. Lembrando que tem que acontecer muitas coisas e a demanda tem que ser muito alta por Solana para ela chegar lá. Então, usando esse cenário de base, quanto que você precisa para ter R$1 milhão ou 1 milhão de dólares? Lembrando que esses valores são fixos, né? Para você se aposentar com R$1 milhão ou 1 milhão de dólares, tudo depende do seu custo de vida. Então, você tem que fazer adaptado àquilo que você deseja, tá bom? Então, vamos lá. Peguei aqui, ó, a tabela comparativa de forma tranquila. No preço atual de Solana, a 203 dólares, com valor de mercado de 110 bilhões de dólares, eu precisaria para ter R$1 milhão 896 Solanas na carteira. Assim eu teria R$1 milhão hoje com Solana. Para ter R$1 milhão eu preciso de 4.926 Sol. Praticamente uma diferença aqui de 5 vezes, né? Já pensando em dezembro desse ano, com Solana retornando a seu topo histórico em 280 dólares, com valor de mercado de 160 bilhões de dólares, né? Teria que ter um aumento de 50 bi aqui para o preço do final deste ano. Eu teria que ter em carteira 649 Solana. Já diminuiu, mas ainda é bastante coisa, né? Ou 3.572 Sol para R$1 milhão. Já maio do ano que vem, ou seja, dando um prazo maior. Lembrando que tem que acontecer tudo aquilo que eu mencionei, interesse de ETF depois da aprovação, empresas de tesouraria comprando e a volta aí do varejo para comprar as moedas do ecossistema da Solana e gerar receita dentro da rede. Aqui com um valor de 520 dólares por unidade, ou seja, ela teria um bom ganho de valor, chegaria ali a quase 300 bilhões de dólares em valor de mercado. É bem possível isso acontecer ainda no que vem. Eu teria que ter 350 sols na carteira para ter R$1 milhão, ou 2.000 sols praticamente para ter R$1 milhão. E olha só que interessante, hoje para comprar 350 Solanas você teria que ter ali cerca de 71 mil dólares, o que daria mais ou menos 390 mil reais. É bastante coisa? Não é. Isso daqui seria mais do que dobrar o valor investido, né? É muita coisa. Primeiro alvo de Solana ao final do ano seria aqui, ó, praticamente 35% de valorização, 280 dólares. Isso daqui é bem possível e bem tranquilo de acontecer. E o alvo do ano que vem seria 520 dólares, ou seja, 150% de valorização. Qual o ativo que você consegue esse tipo de rentabilidade, né? Muito difícil. Lembrando que no meio termo, né, com o enfraquecimento do mercado, principalmente correções no Bitcoin, enfraquecimento do mercado americano, né, como por exemplo, a S&P 500 vem apresentando sinais de enfraquecimento, a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia vem apresentando sinais de enfraquecimento. Esses dois ativos têm alta correlação com o mercado cripto e o Bitcoin também está tendo sinais de enfraquecimento. Então, uma possível correção ainda do Bitcoin, ó, podendo chegar a 102 mil dólares ou até mesmo aqui embaixo em 92 mil dólares, ainda podendo corrigir pelo menos 15%. Neste cenário, Solana ainda poderia retornar para 160 dólares até mesmo 150 dólares por unidade. E neste cenário, para chegar em 350 Solanas, eu teria que ter 54 mil dólares ou 300 mil reais, né? Então, somente comprar a preços melhores já daria uma diferença de 100 mil reais e a valorização também seria muito maior, né? Do preço aqui de baixo até aqui seria quase 100% a 280 dólares e até lá em cima, né? Se ela chegar neste alvo, né? Lembrando que precisa acontecer muitas coisas, aí seria 239%. Então, esse não é um convite para você pegar tudo que tem e comprar de Solana agora. Na verdade, você tem que tomar cuidados e fazer um ótimo gerenciamento de risco, porque ainda podemos passar por um período de correções maiores. Só que assim como o Ethereum, que foi avisado aqui nesse canal já alguns meses atrás, antes dele estourar, onde ele ainda pode continuar subindo, né? Solana
também pode estar subvalorizada agora que não temos nenhuma certeza sobre a aprovação, onde ainda não temos nenhuma certeza sobre as empresas de tesouraria, sobre a demanda pelos ETFs de Solana. Então tudo isso pode significar que Solana ainda está descontado. Mas sim, se tem uma moeda equivalente ao Ethereum de alguns meses atrás, essa moeda pode ser a Solana. Se você quiser comprar e vender criptos além de Solana, também ter acesso a um cartão de criptomoedas onde você pode gastar o lucro que você tiver no mercado ou criptomoedas que você tem diretamente em compra, seja em real, euro ou dólar, porque é um cartão internacional também. Essa é uma das maiores corretoras que existem no planeta, também é uma das mais seguras e eu falo com propriedade porque eu já utilizava ela no ciclo passado e já passei pelo bear market também com saldo lá na corretora. Então se você quiser utilizar ela, tem link na descrição e também o QR Code aqui na tela para você escanear e abrir conta lá. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo sua opinião sobre Solana, né? Quantas Solanas você precisa para se aposentar até 2026 se ela bater esse preço, né? Comenta aí que eu quero saber. Também se inscreve no canal, lembra, não é uma recomendação de investimento, mas também é uma moeda para ficarmos muito atentos, assim como o Ethereum. Bom, eu sou o Eric, fico por aqui e recomendo que você assista esse outro vídeo aqui do lado. Até lá!